Fazer girar o barro significa o tempo na nossa vida. E o tempo na nossa vida e o moldar das mãos do oleiro transforma a nossa vida. Aleluia. Para que nós sejamos ou vaso de honra ou vaso de desonra. Enquanto algumas pessoas estão se transformando dentro da casa de Deus em vaso de honra, se santificando para servir a Deus, algumas pessoas estão dentro da casa de Deus sendo instrumento de desonra, de escândalo, aleluia, de engano, de mentira, de falsidade. Tanto socialmente como espiritualmente, só existe esses dois tipos de vaso: ou é vaso de honra ou é vaso de desonra. Mas quando nós servimos a Deus e nós buscamos a Deus, nós temos que estarmos preparados para o de repente de Deus na nossa vida. Quando nós temos uma oportunidade de chegar e pregar a palavra, não é apenas os 20, 30, 40, uma hora que nós temos de falar a palavra, não, é a nossa vida com Deus que vai se manifestar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Alguns 10 anos, alguns 20 anos, alguns 30 anos, alguns 50 anos. Jesus Cristo, aleluia. Já viu aquele homem que foi chamado para consertar um barco que não funcionava? O barco, uma embarcação muito grande, estava parada e chamaram aquele homem para consertar o barco. E ele foi lá consertar o barco. Em 3 minutos ele consertou o barco, deu uma batidinha com o martelo, apertou uma arruela ali, um parafuso, e o barco voltou a funcionar. Daí quando ele fez ali o orçamento, o pagamento, ele cobrou $10.000. E daí a pessoa pegou e se espantou na hora de pagar. Como? 2 minutos, tu me cobra $10.000? Mas não era apenas os 2 minutos, era o conhecimento de uma vida inteira de saber o que fazer. Aleluia. Aleluia. E na nossa vida, na presença de Deus, não é diferente, meus irmãos. Não é o momento da oração, não é o momento de louvor. As pessoas estão achando hoje em dia que servir a Deus é apenas um momento de uma apresentação, de uma pregação, de uma oratória, de uma eloquência, de uma homilética, de uma preparação de um sermão, que qualquer pessoa consegue fazer. Aleluia, Jesus. Ou às vezes de um louvor, que às vezes até uma pessoa do mundo cantaria melhor do que nós. Mas não é isso que é considerado diante do nosso Deus, meus amados. Glória. É o que vem lá de trás. Aleluia. É o que vem do nosso arrependimento. É o que vem da nossa comunhão, do nosso dia a dia. E muitas vezes quando nós somos chamados para pregar, internamente fica aquela questão da nossa limitação, do nosso déficit, de nós perguntarmos assim: Senhor, eu podia estar mais em oração, eu podia estar mais em jejum, eu podia estar mais em consagração, em meditação na palavra, mas Deus não precisa do nosso esforço para fazer a obra. Porque nós temos uma vida com Deus. Aleluia. Nós não temos um momento com Deus. Quem busca momentos, sabe o que acontece? Quem busca e vive de momentos são aquelas pessoas que vão atrás de pagar pelo prazer, que gostam de prostitutas, Aleluia, que Jesus. gostam de se prostituir, que gostam de prazeres momentâneos. Mas nós não vivemos por prazeres momentâneos, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, porque como foi louvado, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós buscamos a sua face enquanto nós podemos achar, nós invocamos o seu nome enquanto Ele está perto. Aleluia. Eu lembro que esse tempo na sede nós tivemos um seminário interdenominacional com alguns grandes mestres da palavra de todo o Brasil. E de repente um daqueles mestres sensacionistas, falando a respeito de Isaías 53, disse assim:
lá no púlpito, olha, Isaías 53 era para o tempo dos discípulos, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, porque nós nos reputávamos como ferido e aflito, ferido de Deus e oprimido, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele disse que ficou para aquele tempo dos discípulos os milagres. Eu tive que levantar as minhas mãos lá no meio da congregação, interromper aquela mensagem e dizer: olha, meu amado, eu até respeito a sua posição, mas eu quero te dizer um negócio: você está no meio das Assembleias de Deus, aleluia, e aqui nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, aleluia. Ele curou ontem, Ele cura hoje e Ele curará amanhã, porque Ele tem poder. Ele era fiel, Ele permanece fiel e sempre será fiel, porque Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Como nós falamos no começo da mensagem, o homem, ele pode mudar. A mulher, ela pode mudar, mas Deus jamais. Verdade, Jesus, Ele não tem sombra de variação. Ou nós mudamos para melhor, ou nós mudamos para pior. Isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. Seja na financeira, pode melhorar, pode piorar. Seja na vida física, pode melhorar, pode piorar. Seja na nossa vida sentimental, ela pode melhorar ou pode piorar. Seja a nossa vida familiar, conjugal, ela pode melhorar e ela pode piorar. Ela oscila, a nossa vida ela vive de oscilações, pastor. Quando nós olhamos ali aqueles batimentos do nosso coração, que sobe, que desce, a nossa vida é uma constante de subidas e descidas. Nós podemos variar, mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo, inabalável. Ele permanece no controle de todas as coisas. E eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. A palavra de Deus diz que todas as coisas elas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E se existe propósito de Deus na nossa vida, se existe projeto de Deus na nossa vida, todas as coisas estão cooperando para o nosso propósito. E nesta noite nós estamos buscando um Jesus que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. E sabe o que acontece no coração daquele que crê? Sabe o que acontece no coração daquele que busca? Quando eu vi o irmão Rafael, que o pastor orou ali, entrando naquela cadeira de roda, o meu coração já inflama aqui dentro, irmão Rafael. Eu pergunto para Jesus: será que é hoje, Jesus? Pode ser hoje, Jesus. Pode ser hoje o dia do milagre. Quando eu vejo uma situação difícil, eu peço: Senhor, é a oportunidade de tu manifestar a tua glória. Nós temos que transformar as situações difíceis e motivos para glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Nós temos que buscar a face do nosso Deus e confiar que Ele jamais muda. Quando nós começamos a ler, a meditar nas grandezas de Deus e saber que o mesmo Deus que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra é o mesmo Deus que disse que estaria conosco até a consumação dos céus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel atravessar com pés em seco, é o mesmo Deus que caminha conosco. Aleluia! O mesmo Deus que sustentou o seu povo no deserto, é o mesmo Deus que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que se levantou do seu trono para defender a Davi quando os seus inimigos se levantaram, é o mesmo Deus que peleja as nossas guerras. É o mesmo Deus que é o nosso advogado nas nossas batalhas. O mesmo Senhor que caminhou com os seus discípulos e não permitiu que nenhum deles se perdesse. Aleluia. É o mesmo bom pastor Ei, glória a que está conosco
até a consumação dos séculos. E nós podemos ouvir a sua voz, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são dele ouvem a sua voz e o seguem. Aleluia. Nós precisamos ser ovelhas do Senhor. Nós precisamos confiar que Ele não muda, que as suas promessas são fiéis na nossa vida. Eu lembro que uma vez Deus me usou em profecia para um irmão. Eu tinha um carinho muito grande por esse irmão, ainda tenho. Foi um irmão que, quando eu entrei perdido dentro da igreja, numa fila de oração, ele falou: olha, eu vejo que Deus tem uma obra na tua vida. Aleluia. Nossa, Deus tem uma obra na minha vida? O que pode ser isso? Deus tem uma obra na minha vida, ou Deus vai me levantar? Como? De que forma? Eu só estou aqui na igreja para Deus abrir uma porta de emprego, quem sabe conseguir um namoro. Uma irmã usou para aquele irmão, dizendo que ele ia apacentar as ovelhas, ia ganhar um rebanho. Daí, tempos depois, ele vinha me cobrar aquela promessa, como se eu tivesse responsabilidade da promessa. Daí eu, para ser bem curto e grosso, eu falei para ele: olha, meu amado, eu vejo que tu não tem condição nem de apacentar a ti mesmo, quanto mais as ovelhas do Senhor, então vai cobrar de Deus. Ficou bravo comigo: não, porque tu vai ver, não sei o que, Deus já está abrindo as portas. Inclusive estava pastoreando uma igreja, nunca me chamou para pregar lá. Acho que ele ficou magoado comigo. Mas as promessas de Deus, meus amados, nós temos que reivindicar de Deus. É verdade. Porque os homens nos fazem promessas e nos enganam. Mas Deus permanece fiel. Deus é fiel. Uma das promessas, dentre tantas outras que Deus cumpriu na minha vida, foi a faculdade de Direito. Amém, Jesus. Eu desde pequeno sonhava em ser advogado e filho de auxiliar, de servente de serviços gerais, pobre, sem pai. E humanamente jamais teria essa oportunidade. E Deus prometeu que ia me abençoar. E quando eu era pequeno, um tio por parte do meu pai, que era juiz aposentado, fez uma promessa que quando, se eu quisesse, ele pagava a faculdade de Direito para mim. E daí quando eu me converti, eu só queria saber de oração e Bíblia. O que eu vou fazer com Direito? O que eu vou fazer com faculdade? Eu preciso do poder de Deus, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar Deus. E sabe aquela mente fechada, mas aquele desejo lá dentro do coração, e Deus prometendo: eu vou te abençoar com faculdade. E de repente, no decorrer do tempo, Deus estralou meu entendimento para querer fazer a faculdade de Direito. E fui lá falar com meu tio: tio, lembra a promessa que o tio me fez? É? A gente lembra as promessas que os homens fazem, eles: pois é, a situação está difícil, não vai dar, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. E quando as pessoas nos fazem promessas, nos momentos de empolgação, eles não medem às vezes as consequências. Daí quando chega o momento da promessa, eles apenas dizem que não conseguem ou não podem, porque eles são humanos. Aleluia. Mas eu não fui cobrar do meu tio, eu falei: Senhor, tu me prometeste, então eu confio em ti. Aleluia. Nem o segundo grau eu não tinha. Fiz a prova do Enem, que na época dava o diploma do segundo grau. Fiz um curso pré-vestibular. Fiz a prova para Direito na Universidade Estadual de São Paulo, na Unesp. Quase passei, bateu na trave. Mas daí fiz o Enem. No Enem eu consegui a nota, ganhei uma bolsa integral na faculdade de Blumenau para Direito. E ainda ganhei o diploma de segundo grau que eu não tinha. Daí estava fazendo em Blumenau, conheci a minha esposa, 2013. Aqui em Balneário Camboriú. Deus abriu a porta, consegui com nota, vim para a Univale aqui de Balneário Camboriú. E graças a Deus, irmãos, a faculdade paga, bolsa. Aleluia. Então Deus, Ele é fiel na nossa vida. Deus, Ele promete, Ele cumpre na nossa vida. Aleluia. Não é assim apenas um diploma, ou às vezes um ministério, ou qualquer coisa que Deus promete na sua palavra, que foi escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, e Ele será exaltado sobre as nações, meus amados. As nações se embravecem e se levantam contra o Senhor, só que Ele derruba elas como se fosse um nada. A Bíblia diz que as nações diante do nosso Deus são como um pingo em um balde d'água. Aleluia, Jesus. Nosso
grande. Ele permanece o mesmo. Ele não muda. Nós precisamos buscar a Deus continuamente. Nós precisamos meditar nessa palavra e confiar na sua palavra. Ele é o mesmo Deus poderoso. Imagina só se um dos anjos do nosso Deus, quando Senaqueribe se levantou contra o reino de Judá e afrontou Ezequias e disse: olha, Ezequias, quem tu acha que é o teu Deus e quem tu acha que é ele para tentar livrar das minhas mãos? Eu derrubei reinos, olha aqui a cabeça dos reis que eu derrubei. E onde estão os deuses deles que tentaram e não conseguiram livrá-los, afrontando o nosso Deus como se fosse um Deus qualquer? E ele foi à oração, e quando ele estava em oração, veio a palavra do Senhor. Está vendo aquele exército de Senaqueribe? Está vendo um exército grande? 185 mil homens armados, cercando o povo de Deus. E o Senhor só disse: está vendo esse povo aí? Aleluia. Eu vou dizimá-los, e Senaqueribe voltará humilhado para a sua terra. Deus nem precisou se levantar do trono. Aleluia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou no arraial dos assírios. Em uma noite, ou em um instante, morreram. Ele dizimou 185 mil soldados assírios. Apenas um anjo. Criatura do nosso Deus, que foi criado pela sua palavra. Agora imagina o nosso Deus se levantando do trono e vendo um filho precisando do seu socorro. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus, que é o povo de Israel, não recebeu, mas de todos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade daquele que é eterno. O nosso Deus nos tomou por filhos. E qual pai não defenderá o seu filho? Oh, aleluia. Qual leão que não defenderá a sua prole? Se um leão consegue defender os seus filhotes, quanto mais o nosso Deus defenderá aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito, que lhe dizem: Abba, Pai! Abba, Pai! Nós podemos nos achegar a Deus como Pai. Nós ganhamos a filiação. Aleluia! Nós ganhamos o direito de sermos filhos. Nós fomos tirados de um jambuzeiro bravo e colocados na oliveira verdadeira, e essa oliveira é Cristo, e em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais, sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo o poder das trevas. Nós podemos triunfar pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Então o que vai te prender? A depressão? A enfermidade? A dor? O pecado? A prostituição? A lascívia? A imoralidade? A mentira? A pornografia? Principado? Potestade? Presente? Passado? Porvir? A Bíblia diz que nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Porque nele nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Por isso nós podemos triunfar. Por isso nós podemos vencer verdadeiramente. Por isso nós podemos ser livres. Aleluia. Livres para adorar a Deus. Aleluia. Com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. A pergunta que
Jesus fez para os seus discípulos, ela foi, que dizem, obrigado, minha amada, que dizem o povo que eu sou. E daí os discípulos, olha, uns dizem que tu é Jeremias, outros que tu é João Batista, outros que tu pode ser Elias. Mas a pergunta que era mais importante dos discípulos saberem, a pergunta que o cristão é mais importante saber é: e tu? E vocês? Quem dizem que eu sou? E pelo Espírito de Deus, Pedro se levanta com ousadia e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E hoje nós vemos, meus amados, da boca para fora as pessoas confessarem quem é Jesus, mas as suas atitudes e a sua vida demonstram que elas não conhecem a Jesus. Aleluia! Sabe por quê? Glória a Deus. Porque Jesus não é mais suficiente. Oh, aleluia. Porque Jesus não é mais suficiente. Porque eu não preciso só de Jesus, eu preciso também da comigo ninguém pode. É engraçado, mas é verdade. Eu não posso varrer a casa à noite. Eu não posso deixar o chinelo virado do avesso. Eu não posso passar por baixo de escada. As pessoas acreditam em tudo e dizem que acreditam em Jesus, mas Jesus não é suficiente. Precisa de mais alguma coisa. E se Jesus não for tudo na nossa vida, Ele não é nada. É verdade, Deus. Precisa do médico, precisa do remédio. Jesus colocou, sim, pessoas do nosso lado, mas antes de consultar o médico, antes de consultar o advogado, nós devemos consultar o nosso Senhor. Nós devemos consultar o nosso Deus. Aleluia. 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 Eu lembro que esse tempo encheu uma bolha aqui de sangue ou de água no meu joelho. E naquela noite eu fui convidado para comer um fundi na casa de um médico lá em Itajaí. E nós estávamos ali jantando, eu mostrei o meu joelho para ele, uma bolha de sangue. E ele falou assim: isso aí é tranquilo, eu pego uma injeção e eu puxo e dreno esse sangue aí, e a gente tira na hora, vai amanhã no meu consultório, eu tiro. Falei: amém, vamos orar. Cheguei em casa, só dobrei os joelhos e falei assim: Senhor, o doutor Carlos Eduardo falou que é só ir lá, ele coloca a injeção, ele tira isso ali e está tranquilo. Mas antes de ir no doutor Carlos Eduardo, eu sei que tu tens o poder para tirar. Eu coloco diante de ti. Se tu quiseres que eu vá, amém. Se tu não quiseres, tu pode me curar. Peguei e fui dormir. No outro dia não tinha mais nada. Jesus, tu és maravilhoso. Sabe o que a gente sofre nos dias de hoje? Em vez da gente ir a Deus em oração, nós estamos passando uma dificuldade financeira. Em vez da gente buscar a Deus na direção, a gente vai para o empréstimo para pagar juro. A gente vai para a agiota. A gente vai indo, vai descendo. Vai no empréstimo, vai na agiota, vai vendendo, vai se desfazendo bem, mas não busca a direção de Deus. A gente busca um médico, depois busca um especialista, depois tem um especialista mais top, um exame mais top, vai indo. Nós vamos com as nossas forças. Aleluia. Mas Deus não precisa das nossas forças e do nosso entendimento para fazer um milagre na nossa vida. Jesus, aleluia. Ele não precisa da nossa mãozinha. Toda vez que o homem tentou dar uma mãozinha para Deus, ele fez besteira. Abraão tinha a promessa de Deus, e Sara disse: olha, pega Agar e faz aí o filho. Olha lá a tragédia. Os filhos de Ismael, a guerra com os árabes, quis dar uma forcinha para Deus. E quantas vezes na nossa vida a gente tenta dar uma forcinha para Deus, tenta forçar a porta, a oportunidade,
Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. E o sábio discernirá o tempo e o modo que as coisas devem ser feitas. Ei, glória. Aleluia! Aleluia. Eu li num livro que alguns missionários, pastores, estavam se banhando num rio, tempo que o banho tinha que ser tomado em rio, e um daqueles irmãos começou a se afogar, e todos sabiam que um daqueles pastores era um exímio nadador.